Estamos de volta com mais Mercado e Companhia. E há pouco menos de 8 meses das eleições, o debate sobre a corrida presidencial começa a ganhar fôlego no Brasil. Para conhecer mais o perfil dos políticos que estão na disputa, o Canal Rural está convidando os pré-candidatos que aparecem entre os 10 primeiros lugares na pesquisa Datafolha, divulgada em 30 de janeiro de 2018, e pesquisa Ibope, divulgada em outubro de 2017. Os candidatos terão 10 minutos, que serão contados a partir do início da primeira resposta. O tempo aparecerá em um cronômetro na tela da sua TV e o áudio será cortado ao fim deste tempo. Para começar a rodada de conversas, nós recebemos ao vivo aqui no estúdio o pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly, um abraço a todos. Bom, primeiramente quero começar falando de agronegócio. Qual é a sua principal proposta para o setor? O agronegócio tem que ser reconhecido com a respeitabilidade que ele fez por onde merecer. O Brasil é um país extremamente dependente de importações industriais e quem paga essa conta é o Brasil do campo. É o Brasil do agronegócio e é o Brasil da mineração. E é uma falta de respeito que não se reconheça isso. Os números são chocantes. O Brasil, a última vez que cresceu, fez um buraco de 124 bilhões de dólares em produtos industrializados e quem pagou essa conta, aliás, há 15 anos vem fazendo, é o agronegócio. E a questão básica é uma agenda que tem a ver desde o financiamento na hora certa e no volume aprazado, com os perfis corretos para agronegócio, agricultura familiar, mas passa também por rediscutirmos uma política agrícola completa. Não faz nenhum sentido que o país tenha, por exemplo, como eu vi agora em Xanxerê, uma pequena produção de milho, que no ano passado dava R$40 a saca, esse ano deu R$18 a saca, porque você não tem uma política de estocagem, não tem uma política de preço mínimo, não tem uma política de distribuição. E tudo isso nos obriga a entender que a economia que funciona é uma que associa um Estado limpo, sadio, não é? Posto a serviço de um projeto nacional de desenvolvimento e aqueles que produzem e trabalham. Bom, o senhor falou em financiamento, a próxima pergunta é justamente sobre isso, Plano Safra. Muitos questionam as altas taxas de juros para o setor e a gente quer saber como viabilizar um crédito rural mais barato na sua visão. A taxa de juros brasileira é a mais criminosa do mundo e nós temos tentado dar ao agronegócio, tradicionalmente, e volto a dizer por merecimento, e à agricultura familiar, uma taxa de juros subsidiada paga a diferença com dinheiro público em grandes volumes. A última vez foram 128 bilhões de reais o subsídio para que a taxa de juros que chega para o agricultor brasileiro seja minimamente competitiva. Na indústria já destruíram, até o BNDES foi destruído e isso é preciso que o agronegócio tenha muito cuidado quando a gente der segurança a determinadas ideologias. Ao invés de usar ideologia que atrapalha a nossa cabeça, a gente tem que raciocinar com inteligência. Ou o Brasil subsidia o juro ou o agronegócio quebra em 48 meses. Por isso é clara a minha economia política de garantir no prazo certo, no volume correto e com o perfil correto, a taxa de juros que for necessária, subsidiando quanto for possível. Bom, como fazer isso diante do rombo das contas públicas? Você defende reforma tributária, reforma da Previdência e de que forma bancar então esse subsídio? O Brasil hoje, com menor volume de investimento, o que explica, por exemplo, a infraestrutura colapsada, que é um dos obstáculos graves da agenda do agronegócio. Nós estamos coando volumosíssimas quantidades de soja, por exemplo, por caminhão, por rodovias, não temos acesso correto aos portos, pagamos 4 vezes mais caro o frete rodoviário, quando claramente o que nos recomenda a logística brasileira é um complexo ferroviário que tem que ser estendido. Aí você tem projeção da Ferronorte, conclusão da Transnordestina, a chegada a Porto da Aldeia da Norte-Sul e a Norte-Sul para baixo, enfim, as conexões todas, a leste-oeste na Bahia, porque o tempo é exíguo, mas enfim, eu estou estudando muito isso porque você dá margem que está muito apertada para o agronegócio sobreviver e crescer, que é o que nós precisamos fazer. E temos feito graças ao talento e ao arrojo do nosso produtor rural, que está produzindo cada vez mais sem expandir propriamente a área. Isso significa que nós temos que desenhar um quadro fiscal, ou seja, sanear as contas do governo, porque hoje elas estão no pior momento da sua história. Com o pior investimento, BR-163 parada, BR-319 sem consideração, só para dar 2 grandes vetores, né, no centro-oeste para o norte do país, e nós não temos a capacidade, né, de resolver isso. Isso impõe, então, sim, um debate sobre uma reforma fiscal profunda, que tem um capítulo na área tributária, um capítulo na área previdenciária, mas tem outros capítulos também que nós precisamos considerar. Tá certo. Continuamos, então, quanto o tema é segurança. O campo vive o aumento da criminalidade. Qual é a medida que o senhor pretende adotar para diminuir a insegurança no campo? Rever o Estatuto do Desarmamento é uma possibilidade?
Há essa ilusão de ótica passada por candidatos que não têm a menor vivência, nunca administraram nenhuma quitanda das pequenas. E eu não falo isso para depreciar ninguém, é porque o Brasil precisa prestar um pouco atenção nas coisas. Evidentemente que a tarefa de garantir a paz para as famílias, no campo, na cidade, é uma tarefa do Estado. Nenhuma sociedade se sustenta se alimentar a ilusão de que é o exercício individual. Por quê? Porque o crime ele tem um efeito surpresa. Se nós equiparmos, por exemplo, o trabalhador rural, o produtor rural com fuzil, com arma pesada, imediatamente o narcotráfico, o contrabando de armas vai mudar de destino. Ele vai sequestrar o filho do produtor rural, vai mandar cortar a orelha dele para conseguir esse fuzil de volta. Evidentemente que as coisas estão erradas, o Brasil teve 62.400 homicídios nos últimos 12 meses, só 8% disso são investigados, e isso exige uma nova plataforma de segurança pública para o Brasil, para o campo e para a cidade. Agora, deixa que eu diga, sem desmerecer, a grave insegurança que todas as nossas famílias estão sentindo. O fenômeno hoje é muito mais urbano do que rural. Quanto à outra questão do desrespeito ao direito à propriedade, não faz sentido, o único país do mundo onde temos terras agricultáveis absolutamente em volume não calculado, que seja um lugar onde ainda se perpetue um conflito do século XIX por terra. O que nós temos que garantir, de um lado, o que está escrito na Constituição, o direito à incolumidade da propriedade, ou seja, aquele cidadão que está ali trabalhando na sua terra tem direito à proteção do Estado e das autoridades e da lei, não precisa exercitar pessoalmente isso, porque a não ser que seja em legítima defesa e a lei já dá coberto, mas o Brasil também precisa dar sequência a abrir acesso a quem quer e pode e tem condição de produzir a sua terra. Tá certo. O senhor tem optado por uma candidatura à esquerda, né, em contraponto ao candidato Bolsonaro. Qual é a sua principal diferença em relação a ele? Eu não aceito esse adjetivo de esquerda, não. Veja, eu não sou uma invenção que caiu ontem. Eu tenho 38 anos de vida pública. Gosto de dizer, embora seja mais do que a minha obrigação, que eu nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. São 38 anos de vida. Eu fui deputado, fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, eu fui governador do 8º estado do Brasil, fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real, fui ministro da Integração Nacional, de minha responsabilidade, por exemplo, a implantação do projeto de transposição de São Francisco, administrei a Ferronorte no rumo de Rondonópolis, fui presidente da Transnordestina, eu conheço profundamente o Brasil. E esses adjetivos, eles só servem para infernizar quem não quer pensar direito as coisas no país. O que eu quero, o projeto que eu sempre pratiquei, é associar os interesses de uma classe trabalhadora a quem eu devoto a maior importância, porque o mundo inteiro tem que dar valor ao trabalho. E o trabalho de qualquer arte, de qualquer natureza. Mas associar os interesses do trabalho aos interesses da produção é a chave. E o nosso inimigo é a especulação. O Brasil hoje, 51,7%, ou seja, mais da metade do nosso orçamento, executado ano passado, foi entregue para a especulação financeira. É aí que está o grande conflito que nós temos que ferir. E para isso, nós precisamos unir os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha. Nós temos 3 minutos, ainda restam 2 perguntas. A diferença do Bolsonaro é água para o vinho. Qual foi o Bolsonaro é deputado federal há 26 anos. De onde? Do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, o presidente do Tribunal de Contas está preso e ele não deu uma palavra em relação a essas coisas. Nunca tomou uma iniciativa para mudar nada e fica interpretando com certa habilidade esse sentimento justo do povo de que há uma anarquia no país, de que há muita corrupção no país. Olha, eu sou decente. Os meus governos não contemporizaram com invasão de terra, nem com anarquia, nem com coisa nenhuma. Vai ver se aconteceu alguma coisa de alguma vez de eu alisar bandido. Mas isso significa o quê? Que eu vou tratar inocente como se fosse culpado? Só quem não tem experiência nenhuma e que tem coragem de sinalizar para a população com essas simplificações grosseiras. A pergunta número 7, especialistas em política apontam que o senhor e a candidata Marina Silva aparecem como herdeiros dos votos de Lula, caso ele fique fora da disputa. Qual é a sua principal diferença em relação à Marina? A Marina é uma boa pessoa, é uma pessoa honrada, eu tenho por ela mais do que respeito e afeto. Agora, a Marina não me parece conhecer o verdadeiro Brasil. Ela aderiu a uma agenda correta, ela se preocupa centralmente com a questão ambiental e nisso ela descuidadamente confronta o Brasil real. Porque a lógica de enfrentamento da questão ambiental não pode ser subordinada ao onguismo estrangeiro. Nós precisamos fazer um zoneamento econômico, ecológico, de maneira que ao passarmos com a BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, a gente possa chegar antes da depredação. Por quê? Porque o próprio produtor rural tem que abrir o olho, porque o novo
protecionismo, as novas restrições comerciais internacionais, não vão ser porque nós somos extraordinariamente competitivos e estamos esmagando o preço deles. Vão ser alegação de trabalho em condição análoga à condição de escravo, vão ser depredação do meio ambiente. E se a gente não abrir o olho, amanhã nós perderemos o selo, vamos dizer, de bom produtor e começaremos a ser vítima de restrições protecionistas. Por isso que é preciso achar, de novo, o caminho do meio. Um país que tem a estoque de terra que nós temos, um país que tem a biodiversidade que nós temos, pode perfeitamente, com uma ferramentaria moderna, né, estabelecer o zoneamento econômico e ecológico, estabelecer o que é que pode, o que é que não pode em matéria de recursos hídricos, o que é que pode, o que é que não pode em matéria de estresse da floresta, dos biomas, etc, etc. Isso a quatro mãos, sem preconceito, sem simplificação grosseira, que é o que está infernizando o debate no Brasil. Aqui tem a turma do bem, que defende o calango, e a turma do mal, que não deixa faltar energia no Brasil. Ora, francamente, não é assim que se faz. Deputado, o senhor tem 7 segundos. Um abraço, muito obrigado a todos. Tá certo, muito obrigada a você pela presença ao vivo.